Alô, Manaus, bom dia, Amazonas. Bom dia a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família amazonense que estava aí aguardando o início do Câmera 13, o programa da nossa gente. Sejam todos bem-vindos hoje, dia 25 de março, chegando o finzinho já aí do mês de março, né? Eu já quero colocar à sua inteira disposição o nosso número para que você possa passar a sua mensagem de texto, falar ao vivo aqui com a gente no Câmera 13. Daqui a pouquinho vamos estar falando aqui dentro do nosso quadro Alô, Doutor, sobre cirurgia plástica. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer, não é, um médico, ele que, nossa senhora, tem um nome respeitadíssimo aqui no nosso estado, Dr. Israel Oliveira, cirurgião plástico, que já está aqui sentadinho com o Dr. Sidney Chalub para responder a todas as perguntas sobre este tema. Olha, agora deixa eu dar uma boa tarde, 13 horas e 10 minutos para o meu amigo Gerson Guerra, que está aqui com a gente. Deixa eu chegar aqui com o Gerson, né? Dar um abraço no Gerson, porque as mensagens, tudo bem, Gerson? Tudo bem, Socorro. Já estão chegando de todos os lugares, não é isso, Gerson? Socorro, boa tarde a você, boa tarde, telespectador, você no interior do estado, aqui na capital. E a gente já começa o programa embalado, né? Mandando aquele alô, né? Inclusive parabenizando aí o município de Maraã, que está completando hoje, né? Mais um ano de fundação, né? Então, abraço, amigos de 45 Maraã. anos de Maraã, que coisa anos. Boa. E tem um outro alô aqui, olha, Arleide Costa, lá de Nova Olinda do Norte, tá pedindo um alô. Nova Olinda, beijos. Exatamente. E mandando um alô aqui para o Paulo Sérgio, que mora na rua Manaus 2000, no bairro do Japim. E mandar um beijo também para todas as pessoas que já estão aqui, olha. Bacana isso, né? Bacana, né, Jéssica? Mas daqui a pouquinho a gente conversa aí, né, ao vivo com as pessoas que estão já passando, enviando o WhatsApp, querendo participar e participando, claro, de forma direta aqui no Câmera 13. Mas olha, na tarde de ontem, a nossa equipe registrou mais um acidente aqui na cidade de Manaus, desta vez envolvendo aí uma motocicleta e um ônibus. Vamos acompanhar. Mais um acidente na cidade de Manaus envolvendo motocicleta. Esse ônibus aqui da empresa São Jorge vinha dobrando aqui, né, para a Praça da Saudade, aqui no centro da cidade, quando o motociclista tentou ultrapassá-lo e acabaram colidindo. Como é que foi? Você deu sinal para dobrar? Eu dei sinal, o motoqueiro veio rápido aí como sempre, né, os motoqueiros rápidos aí na cidade. Aconteceu o acidente. Bateu na traseira, praticamente. Na lateral, do meio para trás, né? Meio para trás. Já tinha dado sinal já e foi muito rápido, né? Como todo acidente. Vamos mostrar aqui a motocicleta, é uma Bros, cor vermelha, placa JXJ 3591. Ela é pilotada pelo Ronaldo Lopes, né? Você está vendo nas imagens o Ronaldo Lopes no chão e aqui já está sendo providenciado o SAMU para fazer a retirada do rapaz, né? Para locomovê-lo para o 28 de agosto. Ele está consciente? Consciente, paciente consciente. Olha, vai um alerta aí, não é, para os motoristas, os motocicletas, principalmente nesse período chuvoso, tem que ter atenção, muita prudência, e aí sair muitas vezes de casa já em cima da hora do compromisso é perigoso, ainda mais o trânsito da cidade de Manaus, que a cada dia que passa recebe mais e mais veículos, uma média de 4, 5 mil veículos por mês entra aqui na cidade de Manaus. E nós, claro, queremos preservar a vida dos nossos condutores, não é? Nós esperamos sinceramente que esse motociclista esteja bem, nós esperamos e torcemos, mas a prudência é fundamental. E no nosso quadro de hoje, Alô, Doutor, eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Israel Oliveira. Tudo bem, doutor Israel? Tudo bem, muito boa Seja tarde. bem-vindo ao Câmera 13. Obrigado. E aqui do meu lado também está o doutor Sidney Chalub, que todo mundo já acompanha aí, né, através do Facebook, através do Instagram. Enfim, estou sabendo que ele responde a todas as perguntas. Tudo bem, doutor Sidney? Tudo bom, boa tarde. É a primeira vez aqui, né, nunca venho aqui, mas é com grande satisfação que eu estou trazendo um grande amigo, um apreciador de vinho,
A última vez que encontrei Israel foi numa loja de vinho, a gente escolhendo os vinhos para manter a saúde. E antes de mais nada, queria mandar um abraço para 2 amigos especiais, o B1 e Adri, um casal maravilhoso que a gente tem contato. Estou devendo ainda aquele Blue, hein, B1. E hoje nós vamos falar de saúde, mas vamos falar de estética, né? Da beleza humana, porque eu acho que antes de falar da cirurgia plástica, mais do que para o corpo, eu acho que, Israel, a cirurgia plástica ela faz um bem para a cabeça. Qual é a sua experiência em relação a isso, a mudança que vocês fazem com o paciente após a execução da cirurgia plástica? Mas antes do doutor Israel responder as perguntas, o povo, claro, nas ruas, sempre faz questão de participar do nosso quadro Alô, Doutor. Por isso que esse quadro é super famoso, né? Graças a Deus. E é claro que nós estivemos nas ruas para ouvir a população. Boa tarde, meu nome é Carol. Doutor, quem tem as mamas muito grandes sofre de dor na coluna. Terá que fazer uma cirurgia de redução? Sim, paciente que tem hipertrofia mamária e tem as mamas muito grandes, quando ela tem um problema na coluna, quando ela sente dores na coluna, é uma das principais indicações da redução de mama. A redução de mama ela não é só feita pela questão estética, pela condição estética. Como o Sidney havia perguntado, a questão também da parte da alma, da saúde, além da estética, tem a parte do bem-estar, na questão da saúde e a questão de como a paciente se vê. Porque a paciente que tem a mama muito grande, às vezes ela tem algum constrangimento e tem alguma dificuldade de vivência com as outras pessoas. E isso também é uma indicação. Mas muita dor na coluna, não é, doutor Israel? Sim, algumas mamas muito grandes causam dor na coluna, causam erro de postura e a necessidade da cirurgia é necessária. Mas em que momento não é recomendável a cirurgia para esses tipos de problema, doutor Israel? Bom, quando o paciente tem as mamas muito grandes, existe uma idade mínima para se realizar, ou seja, é o período em que a mama está se desenvolvendo. Então, a paciente e as mulheres, elas apresentam a primeira menstruação e a partir daí tem o desenvolvimento das mamas. Então, tem esse período de desenvolvimento que a gente tem que respeitar e a partir da conclusão desse desenvolvimento é que se pode realizar a cirurgia. Eu tenho uma outra dúvida, você falou da redução de mama, mas tem muita gente hoje, muito adolescente, com um problema de mamas pequenas. E quando que é a idade que é indicada para a colocação de prótese mamária, no caso de silicone? Sim. Qualquer cirurgia de mama, ela tem indicação de se respeitar esse período de desenvolvimento mamário. Ou seja, a partir da primeira menstruação da paciente e aí lá pelos 17, 18 anos é que a mama está completamente formada, tem as suas glândulas completamente formadas e é possível realizar algum procedimento cirúrgico. Olha, tem o caso aí daquela cantora, né, super famosa, Anitta, ela que fez uma cirurgia. Não recordo agora se foi de redução da mama, mas me parece que as mamas voltaram a desenvolver, a crescer. Nessa situação, doutor Israel, o que o paciente tem que fazer? Bom, a cirurgia de mama, a cirurgia de redução de mama, ela vai retirar, quando você reduz a mama, retira parte da glândula mamária, mas você retira também um pouco de gordura. As glândulas, elas se desenvolvem com a ação hormonal, principalmente no momento da amamentação. Mas a gordura que também está presente na mama, ela pode se desenvolver quando a paciente aumenta de peso, quando a paciente engorda. Então, existe a possibilidade, sim, de a mama aumentar com o tempo, se a paciente engordar. Em relação com as glândulas, ela só aumenta com a ação hormonal quando a paciente está amamentando ou vai iniciar um período de amamentação. Mas não só nós, mas o povo quer saber, tem mais uma enquete, mais gente na rua querendo fazer pergunta para o doutor Israel. Olha aí, a gente vai ouvir agora, vai acompanhar mais uma pessoa nas ruas. Doutor, a plástica do nariz, além de estética, pode melhorar na respiração de quem sofre de desvio de septo? Nossa, tem muita gente que sofre aqui na cidade de Manaus com esse problema, não é? Sem dúvida. A plástica, a cirurgia do nariz, a rinoplastia, ela tem não só a função estética, ela tem uma função primordial de melhorar a função. O paciente vai se submeter a uma cirurgia, tem que sair da cirurgia respirando melhor do que ele respirava antes. Então, se ele tem um comprometimento, uma alteração interna que dificulte a respiração, um desvio de septo ou alguma outra alteração, esses defeitos, esse problema tem que ser corrigido. Ele tem que sair com o nariz bonito, mas tem que sair com o nariz funcionando.
Doutor Sidney, realmente muitas pessoas querendo fazer pergunta, né, nas ruas, mandando o WhatsApp. Agora, doutor, uma pergunta que nos veio através do WhatsApp é o seguinte: quanto tempo leva exatamente uma prótese, não é, para ser colocada nas mamas? E é verdade que existem próteses que dura a vida inteira? Ou não? Ou depois dos 10 anos há indicação para retirar? Certo. As próteses, hoje em dia, elas estão se desenvolvendo cada vez mais. E cada vez mais a indústria desenvolve um material mais resistente e de uma duração, um período de duração maior. Considerava-se que as próteses deveriam ser trocadas antes de 8 a 10 anos, né? 8 anos ou 10 anos depois de ser colocada, ela tinha que ser retirada. Hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, a indicação é que se faça o acompanhamento com um cirurgião plástico ou com um mastologista a cada 10 anos. E a partir daí, irá se avaliar se precisa trocar essa prótese ou não. Então, depende da qualidade da prótese. Isso é muito importante, conversar com o seu cirurgião plástico para esclarecer esse período de troca e de acompanhamento. Eu adoro explorar as pessoas, né? Eu vou explorar o Israel numa coisa que é muito comum, a gente vê crianças com aquela orelha de abano e que são discriminadas na escola. E uma coisa que pergunta, a partir de que idade essa criança que tem essa orelha de abano pode fazer a cirurgia plástica? Porque é uma coisa muito comum de causa até de bullying no colégio, essas orelhas de abano. Exato. As crianças com orelha abano, elas têm uma indicação pela psicologia, de correção da orelha de abano no período antes de entrar na escola. Porque após esse período que ela entra na escola, lá pelos 6, 7 anos, ela já vai sofrer o bullying, ela já vai ter aquela perseguição dos coleguinhas que vão dar apelidos e tudo mais. Então, esse trauma, muitas vezes, pode trazer consequências para essa criança. Então, nesse período, já existe uma indicação de se realizar a cirurgia. Mas aí também depende muito da conversa com a criança e saber se ela quer operar e se ela tem vontade de operar, e depende muito da conversa com a criança e com os pais. Olha, a gente quer aqui agradecer, né, todas as pessoas que estão acompanhando a gente, participando também deste tema tão importante hoje aqui com o doutor Israel, não é, doutor Sidney? E já que eu agradecer, tem os sindicatos, tem um grande amigo, o Sandro, que é o presidente do Sindicato dos Vagabundos. Conhece esse? Sindicato dos Vagabundos. Não, nunca ouvi falar, gente. É o sindicato mais agitado de Manaus. Só tem pessoas maravilhosas. Que bom, né? Ele representa o povo. Eu queria perguntar se tem mais uma enquete, porque acho que tem gente querendo fazer pergunta para o Israel. Tem. Doutor, boa tarde. Meu nome é Andréia. Quem faz cirurgia de redução de mama muito jovem, pode voltar a crescer no futuro? Bom, eu já havia falado um pouco sobre isso antes. A cirurgia de mama, ela reduz a parte de glândula e a parte de gordura, mas pode ocorrer o aumento se a paciente engordar. Pode ocorrer o aumento novamente das mamas e também quando a paciente vai amamentar, também tem o estímulo das glândulas, ocorre um aumento sim das mamas. Mas aí é questão do paciente ter cuidado, ter uma mudança no estilo de vida, hábitos saudáveis, manter o peso, isso é mais importante. É mito ou verdade que o anticoncepcional vai ter um aumento nessa glândula mamária ou esse é só mito? Não, em relação a aumento, os hormônios hoje que estão presentes no anticoncepcional são em doses muito baixas, então as alterações são muito pequenas, nada significativo para considerar aumento de mama após uma cirurgia. Olha, a gente vai mais uma vez às ruas da cidade de Manaus, porque, claro, o povo quer saber. Doutor, quando é necessária a cirurgia para a reconstrução de mama? Mas, doutor, antes da sua resposta, doutor Sidney, que já está olhando aqui todas as participações, né, dos nossos telespectadores. Entre as perguntas, uma está me chamando, inclusive, a atenção. Tem uma telespectadora de 31 anos, que ela pergunta assim, que ela teve 2 filhos e tem muitas estrias na barriga. Ela queria saber qual é o tratamento para essas estrias, se é só cirurgia plástica ou se tem algum outro tipo de tratamento. E aí, doutor Israel? Bom, o tratamento para estrias, no caso, a estria é ocasionada por uma lesão profunda na pele, né, por estiramento. E, no caso, os tratamentos, geralmente, eles são estéticos acompanhados pelos dermatologistas, né? No caso, a cirurgia plástica, ela pode entrar quando se tem a possibilidade de fazer uma abdominoplastia, em que é retirada uma faixa de pele, né, da parte do abdômen inferior, e aí sim, se as estrias forem nessa parte inferior do abdômen, é possível a cirurgia plástica lhe ajudar. Mas, se não, é o acompanhamento com dermatologistas, o tratamento para a pele mesmo. E aí, doutor Sidney? As mensagens estão chegando. Tem muita mensagem, pessoal mandando
Beijos aí, boa tarde. Obrigada. Aproveitar aqui, tem um aniversário de Maraã. Não esquecer do município de Maraã, que eu tive a oportunidade de conhecer Maraã, e Maraã está fazendo 45 anos. 45 anos, eu queria mandar um grande parabéns, e que foi uma das melhores sardinhas que eu comi, sardinhão de Maraã. É mesmo? Maravilha. Tá certo. Agora, doutor Israel, muita gente, sonha em fazer a cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela é indicada para todas as situações, assim, estou insatisfeita com o meu nariz, será que eu devo fazer? Ou existe procedimento diferente, que seja assim, menos invasivos, para que o paciente possa se submeter? O desenvolvimento da tecnologia hoje, existem muitos procedimentos, tanto na cirurgia plástica, quanto alguns outros procedimentos que não são cirúrgicos, necessariamente cirúrgicos, como o botox ou os preenchedores faciais. Isso depende muito da conversa que você vai ter com o seu cirurgião plástico para ele explicar e ver a necessidade e as possibilidades. Você tem que ter uma conversa muito clara com o seu cirurgião, e ele pode lhe esclarecer e dizer o que é possível e o que não é possível. Algumas vezes somente com cirurgia mesmo pode ser resolvido, algumas vezes outros procedimentos menos invasivos e que você possa fazer e se recuperar mais rápido também são possíveis. Eu queria que você dissesse assim, a cirurgia plástica é uma coisa muito ampla. Você podia dizer quais são os ramos que a cirurgia plástica hoje atua em relação a, por exemplo, queimados, estéticas, que a gente poderia trabalhar nesse universo que hoje chama cirurgia plástica? Sim, a cirurgia plástica realmente é muito ampla. Ela se divide principalmente em 2 ramos. O segmento estético, que vai tratar exatamente da beleza, aquelas cirurgias em que a paciente não tem nenhum comprometimento grave de doença e que vai melhorar o aspecto físico. E existe também a cirurgia plástica reconstrutora. Esses são os 2 principais segmentos. A partir daí, a cirurgia vai se dividir cirurgia para queimaduras, que tenha toda uma cirurgia para reconstrução e atendimento de pacientes queimados e grandes queimados. Existe a cirurgia facial, a cirurgia de mama, reconstrução de mama, Então, são muitos segmentos que a cirurgia plástica se define. E outra que eu queria falar, você falou de reconstrução de mama. Em que pé hoje estão as reconstruções mamárias? Mas eu acho que tem um telespectador, tem uma enquete relacionada a isso. Acho que tem uma... Vamos para a enquete? Vamos ouvir. Doutor, meu nome é Aline. Quem é um bom candidato para fazer lipoaspiração e em quais regiões do corpo posso fazer? Ok. Eu vou primeiro responder a pergunta daquela outra telespectadora que eu acabei não respondendo sobre reconstrução de mama. Da estria. Da estria eu já respondi. Aí tem a da reconstrução de mama. Quando se faz uma reconstrução de mama? A reconstrução de mama, ela é feita quando se faz uma mastectomia ou quando se retira alguma parte da mama, devido geralmente ao câncer de mama. Então, quando se tem algum procedimento cirúrgico realizado para a cura de uma doença, às vezes fica um defeito, e esse defeito tem que ser corrigido, porque a mama é muito importante para a mulher, é muito importante para a vida, a questão psicológica, então a cirurgia plástica tem importância nisso. Em relação à outra pergunta, ela queria saber sobre lipoaspiração. Quem é candidato? Sobre lipoaspiração. A lipoaspiração é uma cirurgia que como já fala, é para retirar a gordura do corpo, é a aspiração de gordura, mas ela serve para definição de contorno corporal. Tem muita gente que chega comigo e diz, eu quero emagrecer 40 quilos, você pode me lipar da cabeça aos pés? Eu disse, não, isso não é possível. Existem normas, existem limites para se realizar a lipoaspiração e ela vai tirar aquela gordura localizada no organismo, vai retirar uma quantidade de gordura em determinados E essa cirurgia, hoje os homens têm procurado muito, como é que está a procura do homem em relação à cirurgia plástica, já que hoje nós estamos assim, cada vez mais o homem está se cuidando, está indo para a academia, como é que está a procura dos homens em relação à cirurgia plástica? Muito, tem um crescimento significativo da participação dos homens na realização de cirurgias plásticas. Por um estudo do IBOP, uma avaliação do IBOP que foi feita a pedido da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, indica que as cirurgias mais realizadas pelos homens são principalmente de face, que é a blefaroplastia, que é a cirurgia para correção das pálpebras, depois a rinoplastia do nariz e terceiro vem a lipoaspiração. A lipoaspiração ela é bastante procurada pelos homens, principalmente porque os homens têm aquela questão agora de se cuidar, de aparecer melhor ao lado da mulher. A mulher se cuida, ele também não tem mais medo de se cuidar. Tem questão também a questão profissional.
Os homens, eles têm hoje em dia que manter uma boa aparência, eles procuram manter uma boa aparência também para manter o seu emprego. Tem que ter todo um cuidado na área profissional também. E olha, as mensagens estão chegando aqui de todos os lugares do nosso estado, né, doutor Sidney? Tem várias perguntas aqui, tem beijinhos, abraços. Beijinhos, tem uma aqui que eu não posso deixar de falar, que é o Pepeu Corrêa, que está mandando um abraço para sua esposa Camila Serrão, dizendo assim, te amo. Olha, isso aí não pode deixar. E nada melhor do que falar isso ao vivo. O amor. E você está falando muito da cirurgia plástica em homem. E uma modalidade hoje, que o pessoal fala muito, da lipolite. O que seria essa lipolite, essa cirurgia? Qual é a diferença dela para uma lipoclássica? E com relação também à mastectomia, doutor. Como é que fica, como é esse processo para a mulher? Sim. Bom, a lipolite, ou a lipo da hora do almoço, ou a mini lipo, são várias nomenclaturas que foram dadas principalmente para marketing, para venda da lipoaspiração. Todos os procedimentos, eles são basicamente o mesmo princípio, é a aspiração de gordura. Então, isso depende, eles fazem isso como uma forma de propaganda, para chamar o paciente. Os procedimentos anestésicos são basicamente os mesmos, podendo variar entre anestesia local com sedação, anestesia peridural ou geral, mas a quantidade de gordura lipoaspirada, o tamanho, a área, isso daí é que vai definir esses termos, mas no geral é tudo lipoaspiração. Olha, já a gente continua falando sobre esse tema importantíssimo, mas agora nós vamos acompanhar uma matéria da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Amazonas, que chama a atenção da população amazonense quanto à orientação na hora de solicitar a aposentadoria. A matéria é do Rai Nascimento. De acordo com o levantamento, o número de aposentados no Amazonas pelo INSS já chega em torno de 300 mil aposentados. Nós estamos aqui na Associação dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Amazonas, a APAN, para conversar um pouco com o presidente da associação, o senhor José Araújo, que vai falar um pouco sobre as atividades oferecidas aqui, sobre os benefícios oferecidos aos associados aqui da APAN. Qual o principal papel da APAN no Amazonas? A Associação dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Amazonas, ela foi criada com um objetivo único para levar esperança para os aposentados e pensionistas do nosso Estado, aqueles aposentados que tanto contribuíram, deram contribuição para o nosso Estado e para a nação, e quando mais, nesse momento que mais nós precisamos do nosso Estado, do nosso país, nós somos uma peça descartável para o nosso Estado. Por isso que a associação ela foi criada, para justamente ajudar e levar esperança para o que não tinha mais esperança, que é os nossos aposentados e pensionistas do nosso Estado. Bom, e quais os benefícios que os associados, os filiados têm aí direito aqui na APAN, seu José Araújo? Nós temos aqui, de primeira mão, assessoria jurídica, né? Nós temos 121 parceria com clínicas e laboratórios, entendeu? Fazemos também aqui laboratórios, ressonância magnética, tudo com preço diferenciado. E também nós temos serviço odontológico também com preço especial. Então, com esse ótica também com preço especial. Agora, esse trabalho que nós estamos fazendo, já tiramos tantos aposentados na fila interminável da Previdência Social. Aí, portanto, nós conversamos com o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Amazonas, seu José Araújo, explicando a você, aposentados do INSS, pensionista, que possa então comparecer aqui à sede, que está localizada aqui na rua Visconde Porto Alegre, na Praça 14, bem próximo à Igreja Católica. Rai Nascimento, para o programa Câmera 13. Eu quero mandar um abraço também para o interior do estado que está nos acompanhando, pessoal aí do município de Coari, de Tefé, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, todo o pessoal que nos acompanha e participa conosco agora, viu? Mas, doutor Sidney, nós estamos recebendo aqui no nosso quadro desta terça-feira o doutor Israel. E agora eu quero saber, porque é uma pergunta que veio muito pelo WhatsApp, qual a parte do corpo que o ser humano, que as mulheres, que os homens mais procuram para fazer cirurgia plástica? Bom, as mulheres, sem dúvida, é a cirurgia de mama, né? Aumento das mamas com prótese. Mas a lipoaspiração também entra como um dos segmentos importantes da cirurgia plástica. Então, essas duas cirurgias são bastante importantes. Nós estamos falando sobre prótese mamária, sobre reconstrução de mama. Eu queria, assim,
É sempre necessário, numa reconstrução de mama, você utilizar uma prótese de silicone? Ou como é que se faz uma reconstrução de mama, principalmente naquelas pacientes que têm câncer de mama, que fazem a cirurgia? E se isso tem que ser feito na hora de retirada da mama ou se pode fazer posteriormente? Perfeito. Essa pergunta é ótima, Sidney, e vem complementar também a pergunta que a Socorro já havia feito sobre mastectomia. Então, existem diversas técnicas de mastectomia e isso depende muito do diagnóstico precoce do câncer de mama. Por isso, se faz necessário que as pacientes estejam conscientes no autoexame de mama e que tenham sempre uma visita ao médico para esclarecer isso. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico do câncer de mama, menor vai ser a ressecção, né, do tecido mamário. Então, a mastectomia ela pode ser realizada até mastectomia total, que é quando tem que tirar realmente a mama completa, os linfonodos, e é uma lesão, é muito agressiva essa cirurgia para a paciente. Uhum. Nesse momento, tem a indicação de reconstrução de mama, sim, inclusive uma lei que foi determinada. Exatamente, da nossa deputada federal, Rebeca Garcia. Exato, a Rebeca Garcia lutou com isso. Eu acho importante, realmente, de parabéns, que essa lei tenha saído daqui do nosso estado, da nossa capital, porque obriga os hospitais do SUS a fazer a reconstrução imediata da mama dessas pacientes que são submetidas à mastectomia. Isso daí melhora a qualidade de vida da paciente e é importante porque melhora a autoestima da paciente, não faz com que ela sofra tanto. Já sofre por ter o diagnóstico de câncer e ainda sofrer por permanecer mastectomizada. Tem sempre que usar prótese ou não? A prótese, ela é muito utilizada em reconstruções de mama, mas existem outras técnicas que utilizam muitas vezes parte do abdômen, parte da barriga para reconstruir a mama e existem diversas possibilidades. Olha, o Gerson Guerra está recebendo aí, né, algumas mensagens, mas antes de passar para ele, eu gostaria de mostrar aqui para o doutor Israel, há pouco ele viu, Marquinhos, eu gostaria de mostrar, viu, Raul, as pálpebras do Marquinho, uma pessoa que está sempre aqui conosco, porque eu já pude perceber, doutor Israel, que o que acontece com o Marquinhos é comum acontecer em muitas pessoas aqui na nossa cidade, não é? Sim. Esse problema aqui nas pálpebras, esse é um problema comum? O que precisa ser feito nessa situação? Porque ele disse que dói muito. O Marquinho já foi pré-avaliado aqui antes do programa. Ele sofreu um trauma, né? Ele teve um ferimento corto-contuso aí na pálpebra superior esquerda e foi suturado, teve a sutura, né, que foi realizado no pronto-socorro, só que ele apresentou uma cicatriz inestética. Ele apresentou uma cicatriz que não está adequada e também acaba tendo comprometimento funcional, atrapalha aqui na pálpebra dele. Então, nesses casos, está indicada uma cirurgia plástica reparadora, né? Tem que fazer a correção dessa cicatriz aí. É uma cicatriz inestética, não chega a ser queloide, como muitas vezes se relata, e todo mundo tem medo da cirurgia queloide, né? E aí, nesse caso aí, uma cicatriz inestética que pode ser corrigida. Falar um pouco da cicatriz queloide, que é muito comum na nossa região. Obrigado, Marquinho. E a cirurgia queloidiana, ela depende do organismo de cada um. É uma resposta do organismo de cada um. A gente faz a cirurgia, dependendo de como é feita a cirurgia, e aí a resposta do organismo faz com que aumente muito a cicatriz e fica com muita alteração. E a partir de que idade a pessoa começa a fazer plástica para tirar as rugas, para tirar aqueles pezinhos de galinha? Opa, essa pergunta é boa. Que muita gente tem, assim, qual é a idade que você pode começar a fazer isso? Sim, hoje em dia os cuidados começam muito cedo, né? Não necessariamente com cirurgia, mas os procedimentos estéticos que são feitos, como o Botox, ele paralisa a musculatura ou diminui pelo menos a função da musculatura da face, e diminuindo a função da musculatura, ele vai evitar que se formem as rugas, e isso daí é muito importante. Então, tem muita gente que pelos 25, 30, 35 anos já estão cuidando. Tá aí uma pessoa que não deixa o senhor mentir sozinho, viu, doutor? Tô brincando. Meu amigo Gerson Guerra, né, Gerson? Verdade. Provão aí, ó, todo boa pinta. Mas já essas mensagens estão chegando. Socorro, tem uma aqui de elogio, né? Boa tarde, adoro quando chega terça-feira, porque vem esses médicos gatos aí falar sobre as doenças. Olha, boa tarde, meu nome é Nilcilene. Quero saber do doutor, eu tomo tibulona
se pode causar alguma alteração no corpo. Não está bem completa aqui Toma o quê, a pergunta. Tibulona. Se pode causar alguma alteração no corpo. E aí, doutores? Olha, todo remédio, ele existe as suas indicações, existem as suas contraindicações e o comprometimento. Isso daí, você tem que fazer acompanhamento direto com o seu médico. Podem trazer alterações? Sim, podem trazer. Todo remédio, por mais simples que pareça, pode trazer alterações. Consequências, mas você tem que fazer um acompanhamento com o seu médico e se apresentar algum sintoma, alguma alteração diferente, você tem que conversar com o seu médico direto. Que pode trazer alterações? Pode, mas tem que saber que alteração você está apresentando e o que é necessário fazer. Se é necessário suspender a medicação, diminuir a dose, mudar a medicação, existem... Agora, doutor Israel, assim, agora está muito em voga, né? Todo mundo querendo aí se cuidar da sua beleza, melhorar. Mas o que uma pessoa precisa saber, os cuidados que ela tem que ter antes de fazer uma cirurgia plástica? Bom, acho que um dos principais fatores que atrapalham a cirurgia plástica é o fumo. O fumo é algo que atrapalha muito a cirurgia plástica. Ela traz uma série de consequências para a pele, para a cicatrização, para a oxigenação da pele. Então, assim, uma das coisas principais é tentar parar de fumar antes de fazer uma cirurgia plástica. Os outros exames necessários vão ser esclarecidos pelo seu médico numa consulta. Procurar um bom médico, né? Exato, principalmente. Se você vai se submeter a uma cirurgia plástica, consultar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você pode procurar pelo Google, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá ela fornece o nome de todos os cirurgiões plásticos no Brasil, com endereço, com tudo que é necessário para você ter segurança no seu procedimento. Israel, só para concluir, já que você falou nisso, eu queria que você falasse como é que é a trajetória de uma pessoa médica até se tornar cirurgia plástica. Quais as etapas que tem que ser seguido? Faz a faculdade, a partir da faculdade tem que fazer o quê? Porque para alertar a população, para você procurar sempre um médico especialista, porque são pessoas treinadas para isso. Exato. Depois dos 6 anos de faculdade de medicina, nós temos que realizar mais 2 anos de residência em cirurgia geral. Depois desses 2 anos, nós fazemos uma nova prova para ser aprovado em algum serviço e permanecemos em treinamento em serviços de residência médica mais 3 anos. Então, um total de 11 anos aí de formação. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma sociedade muito forte. A cirurgia plástica no Brasil é muito forte, ela é referência mundial e é importante você ter essa avaliação da sociedade. Mas, doutor Israel, maravilhoso você estar aqui conosco hoje, né, doutor Sidney? Muitas perguntas chegaram aí de todo o estado. Gesso, você estava falando uma que eu não entendi direito. É verdade, a Maquiné, né? Doutor, meu nome é Maquiné. Quais os pré-requisitos para me fazer uma cirurgia de troca de sexo? E também tem muitos elogios aqui ao programa. Eu não vou responder, só que o Maquiné é do sindicato, dos vagabundos, viu? Então, só para quem não conhece o Maquiné, é o Maquiné do sindicato. É mesmo? Bom. Mas peraí, agora... Eu também não entendi mais nada. Mas olha, é uma cirurgia que acontece, é uma cirurgia que a pessoa tem que ter cuidado, né, doutor? Eu respondo tranquilamente. Essa cirurgia, primeiro pré-requisito, você ter vontade, né, de trocar de sexo. Daí, os serviços que fazem troca de sexo, somente serviços em universidades, que tem acompanhamento com psicólogo, tem um acompanhamento multidisciplinar. Certo, mas doutor, obrigada. Doutor Sidney, obrigado. Olha, a gente agradece a sua participação. Continue na Band Amazonas e nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.